Estamos no mês de fevereiro laranja, né, que foi o mês escolhido para divulgação de um grupo de doenças que, como hematologistas, para nós é muito importante a divulgação para a população, tanto pacientes quanto a população médica, a sociedade civil, que são as leucemias, né? A leucemia é um grupo de doenças muito heterogêneo, com diversos tipos e características diferentes e que precisa ser falado, né? Porque é muito importante o diagnóstico precoce dessas doenças, o reconhecimento pela equipe médica que está assistindo o paciente, desde a atenção primária em saúde, o seu médico clínico, o seu especialista e a rápida referência para um serviço especializado, né, que tenha acesso à hemato-oncologia para tratamentos precoces. Estão tendo muitos avanços, novos exames diagnósticos, novas terapias, a pesquisa clínica avançando muito no Brasil. A gente precisa que isso chegue mais informação à população, né? Como classe médica de hematologia também luta para que seja ampliado o acesso aos pacientes aos exames que são importantes nessas doenças. Eu acho que nesse momento, especialmente exames moleculares, que ainda têm um acesso um tanto restrito, né, que são muito importantes para diagnóstico e estratificação de risco e correto tratamento dessas doenças, e aprovação e posterior incorporação das novas terapias, né? Hoje a gente, felizmente, tem boas armas para combater essas doenças, né? Não só as quimioterapias tradicionais, os tratamentos mais agressivos, mas também drogas-alvos, anticorpos monoclonais, classes de medicações que são mais seguras, que são mais eficazes, que são mais direcionadas ao alvo terapêutico em si, né? Então essa é uma área que tem avançado muito. Ano passado, esse ano a gente teve como exemplo uma aprovação numa doença em que a gente já vem tendo avanços. Há mais de 20 anos a gente teve uma grande revolução num dos tipos de leucemia, que é a leucemia amiloide crônica, uma doença que acomete principalmente adultos e em que há cerca de 20 anos o tratamento dependia basicamente de quimioterapia e transplante de medula. Um tratamento bastante agressivo, em que nesse período surgiu uma das primeiras drogas-alvo na medicina, na oncologia, que na época foi o meslato de imatinib, que foi uma grande revolução, não só na hemato-oncologia, mas eu diria até na medicina, né? Uma doença que passou a ser controlada com um comprimido de uso diário, que leva a respostas profundas a nível molecular da doença e mudou o curso da doença, mudou a história dessa doença. Os pacientes passaram a ter uma vida praticamente normal tomando essa medicação. Nessa mesma doença surgiram outras medicações depois para um subgrupo de pacientes em que ou tinham falha terapêutica ou tinham algum evento adverso a essa primeira opção. E ainda, né, com todos os avanços, ainda existe um subgrupo, população de pacientes com leucemia amiloide crônica que infelizmente não vão responder adequadamente a esses tratamentos, por melhores que eles sejam, ou que vão ter efeitos colaterais. A gente ainda precisava de novas armas, e o que a gente teve de novidade ano passado e esse ano foi a aprovação de uma nova medicação justamente para esse perfil de paciente de leucemia amiloide crônica que falha já uma segunda linha de tratamento, né? Ou seja, a partir de uma terceira linha, que tem um outro mecanismo de ação, e isso confere uma maior eficácia dessa medicação e maior segurança, também menos efeitos colaterais. E recentemente a gente teve também a aprovação para o uso dessa mesma medicação em primeira linha. Então a gente está sempre lutando, né, junto à sociedade civil, à comunidade médica, com as entidades governamentais e aos pacientes para que todas essas novas terapias são muito boas, mas que ainda, infelizmente, em alguns cenários têm uma limitação de acesso, né? Então a gente precisa da conscientização e acho que esse é um mês para falar não só de diagnóstico e da doença, mas falar da importância
de que a gente amplie o acesso das novas terapias, dos novos exames, especialmente os moleculares, e das novas terapias para o maior público possível de pacientes acometidos por essas doenças.